Olá, seja bem-vindo a mais um Ata Diurna, podcast do jornal Página 1. Como tem sido habitual, estou aqui eu, Elizabeth Tavares, jornalista, e também Pedro Almeida Vieira, jornalista também e diretor do Página 1. Pedro, hoje temos aqui 3 temas que vamos analisar. Não trazes livros hoje não temos aqui livros para falar, mas iremos ter numa próxima vez, talvez a dobrar, só para compensar. E hoje vamos ter aqui 3 temas. Aquele que seria inevitável e que é o anúncio da morte do Papa Francisco e do seu legado também. Vamos aqui comentar também um outro tema que tem a ver com o anúncio de que foram constituídos, arguídos 43 indivíduos, nomeadamente um diretor do Banco de Portugal. Isto tem a ver com a Operação Pactum, que encontrou irregularidades em termos daquilo, corrupção mesmo, naquilo que são os contratos públicos. Por fim, vamos ter aqui um outro tema aí que tem a ver com o Manifesto dos 50, um grupo de personalidades de várias áreas. São mais do que 50. Que são mais do que 50, de várias áreas, incluem políticos, jornalistas, nomeadamente, mas que, de facto, não deixa de ser curioso aquilo que vêm a pedir para que seja reformado. Começamos aqui, qual é o tema que queres começar hoje? Talvez pela morte do Papa Francisco, mas não vamos aqui falar sobre conclaves nem candidatos, mas aquilo que eu queria aqui introduzir era aquilo que foi o legado, ou aquilo que será o legado do Papa Francisco e aquilo que foi a evolução da Igreja Católica ao longo do seu pontificado, desde 2013, e que ele pode parecer uma figura simpática, e aliás, ainda hoje era falado no noticiário que ele sobretudo era também um Papa que era do agrado até dos ateus, não é? E foi um Papa ecuménico, ou seja, de grande postura humana e humanista, e de diálogo até entre fés. Agora, o que é certo é que a Igreja Católica tem perdido ao longo dos tempos, e portanto bastantes adeptos, chamamos assim, ou fiéis, mais concretamente, e não é previsível, pelo menos na minha percepção, não é previsível que haja uma continuidade na abertura da Igreja na Igreja Católica que houve com o Papa Francisco. E, portanto, aquilo que eu tenho verificado em termos de estatísticas é que há uma perda, sobretudo na América do Sul, onde era o grande bastião da Igreja Católica. Há uma perda bastante grande, nem sequer estou a falar nos fiéis que, digamos, depois não vão à missa ou essas coisas, ou não são praticantes. Estou a falar daqueles que são perdidos para igrejas, e designadamente igrejas evangélicas muito fortes, cada vez mais fortes, por exemplo, no Brasil e mesmo na América, na Argentina, que é a terra do Papa, não é? Mesmo nos Estados Unidos, onde as igrejas protestantes, evangélicas e protestantes estão cada vez em maior crescimento, e portanto é provável que temas onde o Papa Francisco se mostrava mais tolerante, como seja o casamento homossexual, ou o divórcio, ou muitos daqueles temas fracturantes, que haja provavelmente um recuo por parte da Cúria para que se escolha um Papa mais conservador, exatamente para segurar ou pelo menos tentar atrair, digamos, aqueles fiéis que foram fugindo para as igrejas evangélicas, que ainda por cima, ao contrário daquilo que é a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, sobretudo estão na América do Sul e particularmente no Brasil, têm um peso cada vez maior em termos políticos. São muito mais interventivos em termos políticos do que propriamente a Igreja Católica, que durante os últimos, direi, 2 séculos não deixou de ter um poder político factual.
Pronto, o que eu tenho a dizer, de facto, eu penso que não venha a acrescentar muito àquilo que já tem sido dito e que também tu referiste, embora devo dizer que, de facto, para mim, o Papa Francisco veio procurar fazer aqui uma aproximação nos tempos modernos daquilo que era uma igreja à qual muitos já voltaram costas, não se identificam com esta igreja, uma igreja católica que está muito distante daquilo que é a realidade da população, e isso sentia-se. Eu penso que ele procurou fazer essa aproximação, em parte foi conseguido, embora visitando e assistindo a missas e indo a igrejas se vê que estão vazias, e portanto essa aproximação na realidade ainda há um caminho grande a percorrer. Mas ele procurou e esteve a acompanhar um bocadinho algumas das narrativas, digamos assim, linhas temáticas de políticas no mundo ocidental, por exemplo, mas fez também um trabalho muito forte, parece-me, naquilo que é trabalhar o grande mundo para lá do mundo ocidental, onde há muitos católicos. Onde eu penso que possa, ou que poderia ter feito mais, tem a ver com a perseguição que existe a cristãos em vários países nos dias de hoje. Isto é real, é incrível, mas de facto a liberdade religiosa ainda é um tema muito forte. E, por outro lado, penso que também foi muito mal aconselhado em alguns temas e onde foi longe demais e não deveria ter-se metido por aí. Falo, por exemplo, em algumas questões relacionadas com os abusos que foram praticados, abusos sexuais sobre crianças e jovens praticados no seio da Igreja. Há acusações de que o Papa Francisco poderia ter feito mais, de facto, para proteger as vítimas, e pede-se, de facto, um grupo que de facto é defensor de vítimas da Igreja, acaba por pedir que o próximo Papa tome medidas, de facto, para que haja uma tolerância zero no seio da Igreja nessa medida, embora eu penso que há aqui pontos positivos e o Papa Francisco tentou lidar com um tema que, de facto, não é um tema fácil, mas penso que deu alguns passos para que a Igreja se abrisse a poder lidar com esse problema, e isso eu penso que tem esse fator positivo. Também teve que lidar com alguma limpeza ao nível de fraudes, e falo daquilo que foi conhecido como o julgamento do século, que foi o julgamento de um cardeal que foi seu conselheiro e que foi condenado por crimes financeiros a uma pena de 5 anos e meio, e, portanto, ele também teve que lidar com esse tema, embora também nessa matéria, em termos de transparência, ao nível do seio da Igreja, naquilo que são as contas da Igreja, e também aí ainda há um trabalho a fazer, portanto, o próximo Papa terá. Agora, há, de facto, como tu referiste... Vamos lá ver, mas em termos de escândalos... Mesmo assim, eu acho que a Igreja Católica, nas últimas décadas, ou até no último século, tem sido mais transparente e mais cuidadosa. Antigamente os escândalos existiam, aliás, o passado dos Papas ao longo dos séculos não é uma história de Branca de Neve, não é? Certo, portanto, a questão aqui tem a ver também com... É mais uma história de capuchinho vermelho, sendo que em muitos períodos a Igreja se portou como o lobo mau, não é? E, portanto, mas tem aqui a ver, falo aqui da questão da influência da Igreja, porque a questão aqui... A influência da Igreja é que é cada vez menor, porque em termos de poder, o poder da Igreja, apesar de por exemplo, este cardeal, este antigo assessor do Papa Francisco, que foi condenado, ainda numa entrevista que deu a uma televisão no final de 2024, defendia, por exemplo, que o Papa deveria deixar de ser um chefe de Estado, e que, portanto, as coisas deveriam ser alteradas, e em termos daquilo que era o poder do Papa, também isso deveria ser alterado. O poder do Papa continua a ser um poder simbólico, porque, quer dizer, em séculos passados foi um poder mesmo real em termos como Estado, não é? E como peça influente, sobretudo na Europa, não é? Isso agora perdeu-se. O Vaticano é um símbolo apenas que não representa peso absolutamente nenhum. É um peso simbólico mais como
influência naquilo que são as palavras, não é? E, portanto, ele teve um papel importante em termos das guerras, embora sem qualquer influência prática, até porque ele muitas vezes está a falar não para uma sociedade católica, maioritariamente católica, não é, já, quer dizer, nós se formos a ver a religião, a religião católica, quer dizer, melhor dizendo, as religiões cristãs representam cerca de, se não me engano, 1,4 mil milhões de habitantes, portanto está longe de ser uma religião tão importante, e a religião cristã não tem tanta influência como tem outras religiões em termos da própria gestão dos países, não é? Mas mesmo assim ela tem estado a perder grande influência. Neste momento, perdão, não é 1,4 mil milhões, são 2,4 mil milhões, portanto representam 31% da população mundial. Mas estamos a falar de pessoas que se dizem cristãs, mas das cristãs, só 1,4 mil milhões é que são católicos. Depois temos 900 milhões que são protestantes, 260 milhões de ortodoxos, e depois temos outros cristãos, como os mormons, os testemunhas de Jeová, etc. Portanto, são cerca de 100 milhões. Portanto, ele tem estado a perder cada vez uma maior influência. Mas, na minha opinião, o seu problema neste momento não é só a questão das grandes áreas sociais, os casamentos homossexuais. Pronto, isso são questões que são um bocadinho paralelas. Aquilo que eu acho é que a Igreja Católica perdeu um bocadinho aquilo que decorre da evolução tecnológica. Cada vez nós acreditamos menos na fé, na esperança, e mais na tecnologia. E isso foi bastante patente, por exemplo, durante a última pandemia. Historicamente, quando olhamos para epidemias, a Igreja tinha sempre um papel muito interventivo, quer em termos de auxílio das vítimas, como de aconselhamento, como muitas vezes restrições à própria evolução da medicina, mas isso estaria para outras coisas, mas, por exemplo, até numa coisa muito simples, que era fazerem-se procissões. Procissões é pedir, a rogar a ajuda divina para um determinado mal. E isso ainda acontecia, e ainda acontece muitas vezes, até aqui em Portugal. Eu recordo-me, por exemplo, ainda nos anos 90, de procissões para fazer chover. Pronto. Durante a pandemia, o papel da própria Igreja Católica foi de uma certa subserviência relativamente à questão da tecnocracia, da suposta ciência. Pronto. E perderam aí, talvez, também um pouco do seu carisma e credibilidade. Porque o próprio Papa também fez algumas intervenções, por exemplo, em relação à questão da vacina. Só faltou criar um anátema a quem não se vacinasse. E, portanto, sim, eu acho que aí perdeu-se também um bocadinho. Perdeu a credibilidade e, de facto, afastou por vários motivos algumas daqueles crentes que, de facto, se identificam mais com os valores chamados conservadores. Não gosto muito de chamar, a usar estes nomes, porque no mundo polarizado em que nós vivemos, hoje em dia, usar a palavra como conservador vão logo atribuir a pessoas da extrema-direita, e nós sabemos como as coisas estão completamente distorcidas no mundo em que vivemos. Mas pronto, aqui para mim, resumindo, e tu referiste agora um ponto também relativamente à questão da pandemia, da subserviência do Vaticano relativamente àquilo que eram as políticas baseadas numa pseudociência, baseada muito em tecnocratas, e em multinacionais, e o que nós sabemos é que foi um desastre, não é? Nós temos as questões da mortalidade, o abandono a que foram votados muitas pessoas vulneráveis, o abandono a que foram votados os pobres, que o Papa Francisco tanto procurou defender, e isso foi um falhanço enorme para a Igreja e para o Vaticano. Porque, de facto, quer dizer, só o facto de terem sido encerradas igrejas, de
não ter sido permitido assistir a missas e estar... E aos funerais também, e a questão dos funerais foi muito importante, as pessoas perderam essa ligação... E sem base, sem fundamentação científica, e depois teve o culminar absurdo que foi os conselheiros do Papa que levaram o Papa a dizer que tomar a vacina contra a Covid era uma obrigação moral e que as pessoas estavam a recusar tomar a vacina com base em informação que não tinha fundamentação. Ora, isto foi um péssimo conselho a dar ao Papa e, de facto, o que se viu foi muitos cristãos que optaram, eles não recusaram a vacina, eles optaram por não tomar a vacina por vários motivos, nomeadamente científicos. E foi uma pena, de facto, foi um ponto em que o aconselhamento feito a este Papa não foi correto, mas que noutros temas em que o Papa procurou aproximar a Igreja e conquistar até novos fiéis, que afastou outros que sim, esses sim eram fiéis, nomeadamente quando começou a tentar tocar em temas que, podendo ser muito populares e próximos das narrativas na moda, e falo, por exemplo, dos temas mais LGBT, acaba por envolver-se num mundo polarizado, um mundo que hoje em dia, por exemplo, estamos numa Europa que defende uma guerra, com a Comissão Europeia, sobretudo von der Leyen, que defende uma política de guerra, arrastar a Europa para a guerra, armar a Europa até aos dentes, gastar o dinheiro que deveria ir para os pobres e para desenvolver a Europa. Não, senhor, é para ser aplicada na indústria da guerra e nas multinacionais de guerra, portanto, uma nova transferência de riqueza dos Estados europeus para multinacionais, desta vez não é farmacêuticas, desta vez é armamento, e estamos nisto, e portanto não é uma altura fácil para o Papa que vem aí, também não era uma altura fácil para o Papa que infelizmente agora faleceu. Bom, ainda voltaremos certamente ao tema, até porque o conclave vem aí durante o próximo mês, temos muito para falar sobre fé e sobre a Igreja Católica. Fé é coisa que nos começa a faltar relativamente à questão dos contratos públicos. Queres introduzir o tema, Elizabeth? Basicamente, vimos aqui a comentar nesta ata diurna o facto de terem sido constituídos arguídos, portanto, 43 pessoas, nomeadamente um diretor do Banco de Portugal, o diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação, ou diretor de Informática do Banco de Portugal, Carlos Moura, um antigo quadro da Portugal Telecom, mas ele é apenas um dos 43 arguídos que foram constituídos arguídos no âmbito da Operação Pactum, que envolveu buscas a diversas empresas, entidades do setor público, incluindo do Ministério da Justiça, e porquê? Por suspeitas de corrupção envolvendo contratos públicos. E pronto, estamos nisto. Para nós, que no Página 1 e para os nossos leitores, não é surpreendente este caso, não é? Não, aliás, eu acho surpreendente é só ver um caso de vez em quando. Exato. Infelizmente, aquilo que me não é? surpreende, porque hoje, se não tivesse morrido o Papa, provavelmente seria uma investigação que estamos a fazer sobre os contratos públicos e, sobretudo, pegando num curto período a quantidade de contratos que são feitos por ajuste direto com o argumento de urgência. Grande parte dos casos, os argumentos para fazer ajuste direto, ou seja, para não haver concorrência, para se escolher a dedo, são contratos de mão beijada, porque alguém se lembra de uma empresa para fazer aquele contrato e entrega-se dinheiro de mão beijada. Pronto, basicamente é isto. E a quantidade de contratos de mão beijada são às dezenas, centenas por mês. É muito dinheiro. Centenas não, milhares, pronto. São largas centenas num só mês, com montantes, estamos a falar até de montantes já acima de 20 mil euros. Depois há aqueles contratos mais mexerucas, de poucos, para contratar o amigo, o filho, o sobrinho, não sei quantos, pronto, nem sequer estou a falar de prestação de serviço de baixo valor, ou de compra de bens de baixo valor. Estou a falar de 20 mil para cima, muitos deles de
largas centenas de milhares Mas, ó Pedro, de euros. Mas por ajuste direto. E, portanto, por ajuste direto, mas isso no ajuste direto pode ser mais evidente, mas há concursos claro, públicos, exatamente, como era é isso o caso desta investigação, isso é o que eu ia dizer, ou seja, que estão viciados à partida, exatamente, não é? se no ajuste direto nós conseguimos encontrar por mês centenas de casos suspeitos, altamente suspeitos, não é? Obviamente nos concursos públicos ou em outro tipo de procedimentos, como a consulta prévia, mas nos concursos públicos, em que nós, à partida, teoricamente, temos vários concorrentes, teoricamente temos vários concorrentes em pé de igualdade, que depois vão ser avaliados por um júri supostamente independente e equidistante, e que analisa as coisas em função daquilo que é a melhor decisão para o erário público. E que o preço... Mas que nós não... Exatamente, porque o preço é razoável e que está dentro daquilo muitas que das vezes são não há uma contratos de muitos milhões de euros em alguns casos. Pronto. E nós sabemos, ou ficamos a saber, que mesmo assim, nessas circunstâncias, há formas muito fáceis, demasiado fáceis, para que quer técnicos intermédios, quer de topo, consigam arranjar forma de viciarem os contratos. E isso muitas vezes acontece porque, por um lado, há uma impunidade absoluta, total, sempre que, por exemplo, o Tribunal de Contas dá vistos. Ou não dá vistos, porque há situações em que não dá vistos. Ou então dá vistos assim, pronto. De cruz, quase. E essa falta de fiscalização prévia, essa falta de controle, essa falta de responsabilização, começa ao nível da pouca transparência do sistema. Nós temos a ideia de que está tudo no portal base. E, de facto, o portal base, que é a plataforma onde são colocados os contratos, são uma forma de evitar fraudes ou falcatruas ou outro tipo de males com os dinheiros públicos. Mas quando nós, e tens também verificado isso, não é? Quando tentamos ver cadernos de encargos, os cadernos de encargos, não estão lá. Cadernos de encargos não estão lá. Portanto, quando, muitas por vezes exemplo, não estão concorrentes o INPIC, quando o INPIC, que é a entidade que tem um nome, é um instituto público que faz a gestão do portal base. Aquilo é carregado pelas entidades públicas. E depois, o contrato diz, fazem parte integrante deste contrato o caderno de encargos. E não há caderno de encargos. Sim, e muitas das vezes de procedimento que nós vamos clicar e não está lá nada. E muitas das vezes, e eles sabem cada vez mais, que pode-se ir lá ao caderno de encargos, mas o que acontece? Se eu não meter lá, se eu meter praticamente tudo para o caderno de encargos, não meter lá o caderno de encargos, o jornalista chato ou outra entidade chata não tem acesso. E, portanto, depois vai ter que chatear, depois vai ter que pedir acesso aos documentos administrativos e aquilo depois demora não sei quantos meses e demora não sei quantos... Não há nada, nem há absolutamente nada sobre a execução dos contratos, em alguns casos. O que é espantoso para ti, neste caso, é que só seja este o único, porque de resto deveria haver muito mais casos em tribunal e acusações, não é? É assim, todos os dias... Eu olho, quando consultamos sim, aquilo é o pôr portal os cabelos base, em pé, não é? Os gastos dos dinheiros públicos é uma coisa... O difícil é não encontrar nada. Se eu estivesse todos os dias ali, e não precisava demorar muito tempo... Sim, encontra-se logo alguma coisa. A tentar pescar qualquer situação anómala, muitos casos completamente ilegal... Todos os dias se pescava. O que eu concluo, vendo o portal base, é que há um desbaratar e uma normalização da má utilização dos dinheiros públicos. É aquela velha regra de o dinheiro não é deles, portanto eles gastam-no como querem. Portanto, para algumas entidades públicas e para alguns gestores públicos, 100 mil euros não é nada, 300 mil euros não é nada. Eles gastam estas verbas assim no pescar de olhos. Quando nós vemos pessoas com falta de habitação, pessoas com falta de alimentação,
famílias com tantos problemas, escolas onde entra água, esquadras de polícia completamente transformadas em antros com insetos, com bichos, eu sei lá. Não é aceitável num país destes, onde de facto não existem condições básicas em tantas áreas, já nem vou falar na saúde. Como é que é possível que um gestor público possa, por dar cá aquela palha, gastar 100 mil euros, 300 mil euros, 500 mil euros e depois, eu já nem vou falar na quantidade de festas e coisas completamente saloias. Efêmeras, ou seja, de já nem vou folclore falar da festa e do circo, já nem vou falar nisso. E ano de eleições, atenção, ano de eleições, os dinheiros que as autarquias vão gastar para conquistar eleitorado e para pôr o povo contente. Eu já nem vou falar nisso. Já só estou a falar daqueles contratos que nós encontramos. E, portanto, e nem sequer olhando para aqueles grandes, que são as grandes obras públicas, que depois têm um concurso público com um orçamento, mas depois aquele preço parece muito bom e aquilo às tantas já sobe 30%, já duplica e a obra afinal fica no dobro do preço que era suposto ficar. Ou triplo, ou mais, sim. Ou aqueles grandes contratos na saúde de milhões de euros que nós vemos, não é? Estão sempre líder, ou os contratos na área para combate aos incêndios. Os incêndios, na limpeza, na alimentação, cantinas ou cantinas escolares ou cantinas hospitalares, transporte escolar, segurança privada. Há um conjunto de setores, exatamente, em que é o ajuste direto ou então a concursos públicos em que claramente há a combinação de preços, mas claramente... Sim. Aliás, algumas das empresas que ganham estes concursos foram condenadas pela Autoridade da Concorrência e continuam, e depois o processo, em alguns casos, prescreveu, enfim, mas continuam a atuar no mercado como se não fosse nada. Não, aqui eu não sou adepto do Dodge dos Estados Unidos, porque é completamente cego. Sim. Mas que nós precisávamos de uma task force para o setor da contratação pública, não duvido que precisamos. Não, temos mesmo favor, que ter. Não com fardas e militares, não. E também, e já agora que também sem contratação de sociedades de advogados, porque esses são os que mais... Auditoras e consultoras, uma consultora... Não, eu ainda há dias até esqueci-me de abordar isso, mas havia uma consultora que recebeu 180 e tal mil euros, até tenho que, vamos lá ver se eu vou ter tempo para escrever, portanto, que recebeu 186 mil euros, se não me engano, para fazer a contabilidade da presença portuguesa na exposição de Osaka, da AICEP. E eu perguntei-me assim, então, mas a AICEP não tem um departamento de contabilidade que faça a contabilidade da exposição em Osaka? Tem que gastar 186 mil euros em consultoria com uma empresa... Enfim... Que agora nem sequer me estou a lembrar, mas é de falar... Então, no caso, podemos avançar para o próximo tema. Exatamente, o próximo tema acaba por... também podemos fazer um comentário sobre isto, que é o tema tem a ver com o manifesto dos 50, que vem aqui e que é composto, portanto, é um manifesto assinado por um conjunto de personalidades, que são mais de 50 personalidades da vida portuguesa, e que inclui de tudo. Aquilo é um saco onde estão metidos vários nomes de todo o tipo e feitio, não é? Eu li o nome de todos, grande parte deles são conhecidos, outros não, ou pelo menos eu não os conheço, e portanto eu quero aqui separar o trigo do joio e portanto não quero ser ofensivo com as pessoas que são para mim trigo, por está-las aqui, incluí-las no joio, mas aquilo parece uma espécie de manifesto de lobos a dizer que as galinhas têm que ser protegidas. Porque, de facto, dos nomes que ali constam, grande parte deles, mas uma grande parte deles, tiveram funções políticas relevantes durante anos e anos e anos. E, portanto, eu acho muito estranho que se encontrem aqui nesta listagem. Por exemplo, o Rui Rio, que foi presidente
do PSD e que começou a manifestar-se muito contra a Justiça quando a PJ, o que foi a PJ, lhe fez uma rusga por causa de o PSD alegadamente estar a usar dinheiros públicos que seriam destinados para assessores na Assembleia da República e que estavam a ser desviados para pagar a funcionários do PSD. Quer dizer, que é uma coisa, por acaso, mas só por acaso, muito semelhante àquilo que causou a pena de prisão decretada agora recentemente à Maria Le Pen. Mas nós temos vários casos aqui de... E sendo que este manifesto dos 50 parece que pede uma reforma da Justiça. E ninguém está aqui a dizer... Nós temos o António Vitorino aqui, quer dizer, o Augusto Santos Silva, temos mais, deixa cá ver, a Constância Urbano de Sousa, portanto isto é PSD e PSD, quer dizer, Bloco Central, não só também Bloco Central, temos o Daniel Proença de Carvalho, temos o David Justino, mais um ministro, ou ex-ministro, temos o Eduardo Catroga, o Eduardo Ferro Rodrigues, o Eduardo Catroga. Eu nunca mais me hei de esquecer do Eduardo Catroga, há uns anos atrás, e eu vou pôr até, que eu disse que ia pôr, e portanto isto demora um minuto, o Eduardo Catroga, que tinha um cargo, portanto, depois de ser ministro, não é? Teve um cargo, não sei se era de supervisão da EDP, e então vai ele, e portanto é ele que está no Manifesto 50 a defender uma reforma da Justiça. A reforma da Justiça era para criminalizar coisas deste género. Eu vou pôr isto aqui alto. O programa existe desde 2004, mas desta vez parece ter servido de pretexto a um ex-ministro para tentar uma cunha junto do chefe deste governo. Eduardo Catroga, presidente do Conselho Geral da empresa, que já foi negociador do PSD com a Troika, tentou desta vez lançar o isco para uma conversa. Eu também tenho agradecido. Acionistas da EDP que precisam de conversar consigo. Costa tentou escapar como pôde, mas o negociador Catroga ofereceu-se logo para ajudar a entendimentos. Muito bem. Eu disponho-me a isso. Muito bem, sim senhor. Sim senhor, sim senhor. Porque eu tenho essa visão que não é combinado. E é que entendimentos quer Catroga ajudar. Eu sei. É público que os acionistas da EDP não gostaram nada do aumento da contribuição extraordinária de solidariedade aplicado por este governo ao setor elétrico, nem do rigor exigido pela nova maioria parlamentar para a aplicação mais abrangente da tarifa social de eletricidade. Pronto, portanto são pessoas, algumas delas como este, ou seja, em que faz descaradamente tráfico de influências, para além de outras coisas, que querem uma reforma da Justiça. Aliás, eu não sei se a reforma da Justiça é para, por exemplo, descriminalizar coisas deste género. E essa lista, aliás, está composta por muitas pessoas que fazem parte desta cúpula em Portugal, de um grupo de pessoas que, de facto, faz tráfico de influências. E mesmo quando não se... Há aqui pessoas que eu respeito e que é bom que aqui estejam. Agora... políticos, ex-políticos e, sobretudo, uma coisa que me choca particularmente. Temos aqui nesta lista jornalistas. Sim, mas também jornalistas alguns... misturados com políticos Pedro, no ativo ou que nunca deixaram de estar no ativo. Aí devo dizer uma coisa, alguns destes jornalistas que eu vi, eles de facto já têm sido aliados de políticos e de políticas naquilo que eles fazem no seu trabalho. Eles são mais ativistas do que jornalistas. Claro. E aliás, isso vê-se no trabalho deles, que regularmente é um trabalho para defesa das políticas de quem está no poder na altura, ou mesmo, aí em particular, até a promover potenciais candidatos João Paulo... à presidência da República. E, portanto, temos aí alguns jornalistas muito próximos de Louveia e Mel, por exemplo, e que o promovem já desde há um tempo para ser candidato à presidência, para ser o próximo presidente. Portanto, nós temos aí jornalistas que são mais ativistas e, portanto, aliás, na defesa de políticas de quem está no poder. Para dar nomes, temos aqui... Portanto, pelo menos que eu me recordo, também... o João Paulo Menezes, que foi vejam bem, presidente do Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, que é extraordinário.
Portanto, um ex-presidente do Conselho Deontológico dos Sindicatos Jornalistas, pumba, assina um manifesto. Temos aqui a Valentina Marcelino, que é a diretora adjunta do Diário de Notícias. Temos a Luísa Meireles, temos também o Daniel Oliveira, embora eu acho que ele já não é bem jornalista, pronto, pode ter carteira profissional, mas é mais comentadora. E eu acho que apanhei aqui mais uns quantos aqui, mas basicamente eles são todos políticos ou ex-políticos e, portanto, eles querem... A defesa daquilo que tem sido o status quo em Portugal, no fundo, não, e o mais ridículo no meio disto tudo, o mais ridículo no meio disto tudo é que isto vai ser apresentado, o livro, na Fundação Champalimau, e no anúncio diz que vai estar lá o Procurador-Geral da República, mas por carga d'água. Claro, mas isso faz sentido não, só quer dizer, não é por carga d'água, coisa que não tem credibilidade nenhuma e porque de facto não deveria acontecer nunca algo. Este Manifesto dos 50 e a forma como está a ser feito é a prova de tudo o que está mal em Portugal e da forma como tudo tem funcionado. E nós há bocadinho falávamos do Portal Base. Eu não me admiro que as coisas estejam assim no Portal Base. Não me admira, porque as coisas têm funcionado assim e há quem queira que elas funcionem e depois é sempre aquela culpa que é o problema da justiça. O problema não está na justiça, o problema está em muitas pessoas, sejam os jornalistas, sejam os políticos, que depois pactuam com uma série de situações que ocorrem, fecham os olhos, fingem que não veem, não denunciaram. Veja aí muitos políticos que assistiram a muitas coisas, não denunciaram e não acharam que fosse de denunciar. Temos um portal base, que é aquela situação que tu descreveste a nível da contratação pública. Tu vês alguns desses jornalistas a denunciar isso? Não, pelo contrário. Não, nem estes, nem eles. Se eles dissessem assim, olha, portanto, queremos que o portal base tenha lá os cadernos de encargos. Queremos que, por exemplo, os tribunais administrativos não demorem, mesmo em intimações, 2 anos e tal, como acontece agora. Queremos que todas as entidades públicas, quando se pede documentos ao abrigo da lei dos acessos aos documentos administrativos, dão logo a documentação. Tem que haver uma reforma, mas não é só na justiça. Nós não queremos que um juiz do Supremo ou de outro cargo qualquer salte para a política e da política para o futebol e do futebol para não sei quantos e não sei o quê. Pedro, nós temos... Acabemos com promiscuidade. Não é isso que nós que temos acontece. Entidades públicas que não executam sentenças, que não cumprem sentenças. E, portanto, sim, logo aí exatamente, nós temos um problema. Sim, e nós basta pegar nos casos em que o Página 1 venceu e nos casos em tribunal, nos processos em tribunal, e que entidades públicas recusam cumprir sentenças. Portanto, quando o Estado de Direito não é reconhecido por entidades públicas, nós aí já estamos a precisar de uma reforma, mas é ao nível político. Quando nós temos jornalistas a fazer parte do Manifesto dos 50 e a promover candidatos e a criar candidatos à presidência da República, nós estamos a precisar de uma reforma no jornalismo. Na sociedade. E, portanto, nós vivemos, de facto, 50 anos de uma democracia que já expiraram, o prazo de validade expirou, precisa de ser renovado com transparência, com boas práticas, as medidas estão todas lá, falta é cumprir. Agora, quando há pessoas que, lendo essa lista, e há, como tu disseste, há o trigo e há o joio, porque há aí pessoas muito válidas e que têm lutado contra a corrupção, têm defendido os direitos humanos, têm defendido os direitos civis, têm defendido a transparência e as boas práticas, mas depois tens outras que é o que se vê, e essa promiscuidade até entre jornalistas e políticos. E a justiça, não é? E a justiça. Isso é como aquela lei económica da moeda má e da moeda boa, que já não me recordo. Não me recordo. Teremos que trazer isso para a próxima ata diurna, juntamente com os livros que também não vieram hoje. Não sei se é de lei de Cashel, não é lei de Cashel. E porque, de facto, nós também já estamos aqui no nosso prazo a terminar. E, portanto, ou te lembras, ou pesquisas, ou terás que trazer no próximo ata diurna o que tu querias dizer aqui aos nossos ouvintes, desta vez. Não, é a lei de Gresham, acho eu, é a lei de Gresham, de Thomas Gresham, do século XVI, que é quando duas moedas de valor ilegal obrigatório circulam simultaneamente e têm o mesmo valor nominal, mas valores intrínsecos diferentes. A moeda com menor valor intrínseco, moeda má,
tende a permanecer em circulação enquanto a moeda com maior valor, moeda boa, é retirada. Portanto, esta é a lei de Gerson, que me estava aqui a faltar, mas que também se aplica à política. Ou seja, quando vemos aqui uma lista de nomes em que alguns são bons e outros são maus, a tendência é que prevaleçam os maus. E maus porque comprometidos com o poder económico ou com eles. outro tipo de interesses que não a defesa do bem público. Exatamente. Que é para isso que, à partida, políticos com responsabilidades de governo deveriam ter. Mas eles também têm, os bons também têm responsabilidade por terem permitido que o seu nome constasse quando alguns daqueles nomes não são muito recomendáveis, porque têm responsabilidades na situação política e social do país. E terminamos aqui esta ata diurna. Mais uma vez agradecemos que tenha estado aqui a acompanhar-nos. Voltamos em breve com novos temas também da atualidade para analisar e a promessa de que da próxima também teremos livros para também comentar. Muito obrigada por ter estado aí e até breve.